Então, sem mais delongas, Bruno, por favor, fica à vontade. A gente desfaz a mesa e depois recompõe após a apresentação. Bosco faz a apresentação? Então, pronto. Sem microfone ou com o microfone? Rindo. Foi? Tá ótimo. Valeu. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A gente então vai apresentar os dados do IPCA e do INPC, né, uma análise do IPCA e do INPC, calculado pelo IBGE, que foi divulgado hoje de manhã. A gente tem feito essa sistemática de fazer a divulgação no mesmo dia que o IBGE, fazer essa análise, né, no mesmo dia que o IBGE divulga os dados. Eu queria, então, agradecer à equipe, Luiz, Carlinhos, João Renato, a Sandra, que está aqui, a Clarissa, que está doente, não pôde vir hoje, por esse esforço, né? Então, a gente tem essa análise. Então, o que a gente vai apresentar? A gente vai apresentar os dados do IPCA, comparando Brasil e as outras regiões pesquisadas pelo IBGE. A gente faz uma análise por grupos e categorias que o IBGE considera, e também uma classificação do Banco Central, que divide em 3 grandes grupos, né? Administrados, comercializáveis e não comercializáveis. A ideia aqui é tentar discriminar produtos que são mais sensíveis à política monetária ou não, né? E, no final, a gente olha também o INPC, que é o índice de inflação para os mais pobres. Eu queria fazer um minuto de propaganda. A gente também está terminando uma nota, né, que o João Renato preparou, calculando outros tipos de inflação, tentando reduzir variações e choques espúrios, né, numa terminologia que os economistas chamam de núcleo de inflação, tentando reduzir esses choques. Então, a gente tem uma nota técnica saindo e um texto para discussão que ele apresentou no boletim passado. Foi mês passado, né? Já deve estar saindo, a gente deve estar encaminhando, né, João? Deve sair por agora. Ali olhando a persistência do choque em Brasília, né? Acho que ficou um trabalho muito interessante. Por os economistas e não economistas, eu convido a ler. O texto está simples e fácil de ler. Bom, então, a gente tem um comparativo aqui das regiões. Aqui está a inflação de março, destacado, então, Brasília. Brasília teve uma variação no mês de 0,01%, né? O Brasil, 0,09%, uma inflação bastante baixa. O acumulado no Brasil está 0,70%, Brasília está 0,06%, praticamente estável, né? Você não teve variação de janeiro a março para agora, e o acumulado em 12 meses, 3,13%. Então, você tem um nível de inflação bastante baixo, e Brasília aí ficando abaixo do Brasil. A gente vai ver os níveis, o porquê que isso tem acontecido, né? Basicamente, passagens aéreas. A gente tem flutuações sazonais. Aí aqui a gente tem um acumulado, então, em 12 meses. Tá, okay? O pontilhado aqui é Brasília. Aqui não é 12 meses, né? Aqui eu acho que é o de 100, variação na base 100, né? O acumulado em 100, tendo, se não me engano, é novembro de 2014. O que é importante aqui é que aqui é a inflação de Brasília, o pontilhado, e em azul é a inflação acumulada do Brasil. A gente teve uma aproximação das duas curvas no final do mês, no final do ano, aí, em dezembro, e, a partir do início desse ano, a inflação em Brasília tem ficado abaixo da do Brasil, então você tem esse descolamento aqui das duas curvas. Essas são as flutuações em 12 meses, comparando os vários anos. Então, a gente tem aqui 2015, 2016, 17, 18, com essa inflação aqui de 0,1 aí de Brasília. Aqui só está até fevereiro, né? Ficou faltando incluir aqui março, que estaria aqui em 0,1. Bom, aqui a gente tem a variação, então, dos grupos. Então, o que mais destacou em Brasília, e no Brasil também, mas como o peso é maior para Brasília, foram as passagens aéreas. Então, você teve uma queda sazonal de passagem aérea aqui, que fez essa redução em Brasília ser maior do que no Brasil.
devido ao peso e à composição da cesta, né? Então, a gente tem esse impacto muito grande das passagens aéreas, que é um grupo que dá destaque. Em Brasília, teve um aumento maior de vestuário do que no Brasil, mas quando a gente computa a média ponderada de todos esses grupos, a gente fica com essa média abaixo da inflação brasileira. Aqui, então, você tem os itens que mais variaram. Então, aqui, em termos positivos, né, você tem vestuário, aí aqui os itens que mais variaram em termos percentuais. De novo, plano de saúde e cuidados pessoais sempre tem tido esse peso maior, né? A gente tem sempre acompanhado esse grupo com variações acima da variação média geral. E alimentação e bebidas, que teve uma variação um pouco positiva aqui, principalmente por conta de leite, refeição, e aí mamão, que eu acho que o pessoal da SEASA depois pode comentar. E os que tiveram maiores quedas, então, como eu falei, gasolina. Também a gente lançou uma nota técnica há um tempo atrás, analisando o preço da gasolina e passagens aéreas. Teve uma queda de 5,81. Aí, aqui tem o peso no índice total. Então, a gente teve queda na gasolina, queda na passagem aérea. Como isso tem um peso proporcional maior na cesta, tem um impacto grande no índice geral. Okay? Depois, o grupo de comunicação também, que teve queda, principalmente por conta de telefone fixo. E aqui, no final, educação também, efeito sazonal aí de artigos de papelaria, caderno e revista. Okay? Aqui é a variação em 12 meses, então, é o agregado, a visão de 12 meses. Então, quando a gente olha 12 meses, Brasília ainda está acima do Brasil, está 3,13, Brasil 2,68. Transportes, um pouco maior em Brasília, a gente vai ver muito por conta da gasolina. Saúde e cuidados pessoais, como eu falei, em torno aí de 5,8, enquanto a inflação foi 3 ou 2,7. A gente está falando aí da inflação de saúde e cuidados pessoais em 5,8. Educação em Brasília menor, despesas pessoais um pouco maior em Brasília, e alimentação e bebidas, que a gente já tinha conversado na apresentação passada, no Brasil ainda com deflação em alimentos e em Brasília com um impacto positivo em 12 meses. A gente tinha visto isso aqui também pressionado por refeição fora do domicílio e itens dessa natureza. E artigos de residência com uma queda mais forte em Brasília do que no restante do Brasil, aqui também muito por conta de queda de linha branca, de móveis e itens desse tipo. Bom, aqui é o comparativo que eu tinha falado, a gente tem feito esse acompanhamento, teve uma nota tentando detalhar o momento de intervenção do CAD, a saída da intervenção do CAD, a mudança na política de preços da Petrobras. E aí o que a gente vê aqui é o seguinte, a linha azul aqui é Brasília, essa é a variação em 12 meses da gasolina no Brasil, e em laranja a gente tem a variação em 12 meses para Brasília. Então, a gente vê que tem esse descolamento aqui a partir de fevereiro de 2016. Né, a inflação em Brasília, o aumento da gasolina começa a ficar menor do que no Brasil, né, vai ficando sistematicamente menor, tem queda de preços. E aí, a partir de julho do ano passado, você começa a ter uma recomposição de preços. Né, uma recomposição de preços maior e agora convergindo, teve essa pequena queda aqui de fevereiro para março, convergindo para a variação em 12 meses no Brasil. Okay? Mas teve esse comportamento que descolou e isso fez afetar bastante a variação de Brasília em relação ao Brasil, também pelo peso do item na cesta do IPCA daqui de Brasília. Também convido a todos a lerem essa nota técnica, quem quiser mais detalhes está no site. Eu acredito que esteja no site. Não? Bom, a gente deve subir. A gente teve problema aí no site em algum momento. Em algum momento a gente vai subir essa nota. Se alguém quiser, pode mandar e-mail que a gente passa. Bom, aqui também eu acho que é uma análise interessante, que é comparar a variação de alimentação e bebidas em Brasília e no Brasil.
E aí aqui foi discriminado o que é alimentação fora do domicílio, alimentação no domicílio e a média geral do grupo. Tá? Então, o que a gente tira de mensagem desse grupo aqui é que, no Brasil, a queda foi maior em alimentação no domicílio, que é essa linha azul aqui. A gente teve uma queda aí a partir do segundo semestre do ano passado, né, na variação de 12 meses, e essa queda foi bem mais acentuada do que aqui em Brasília, né? Principalmente no finalzinho aqui, que a gente está tendo um aumento aqui na alimentação e bebidas no domicílio. E o que se manteve muito constante e resistente foi a alimentação fora do domicílio aqui em Brasília. No Brasil está tendo essa queda constante aqui, e em Brasília a gente teve mais resistência na queda. E aí, bom, de novo fazendo propaganda, o que o trabalho do João Renato tinha mostrado é que, quando você tem choques em Brasília, tanto para o mal quanto para o bem, eles tendem a se dissipar mais rápido do que no nível do Brasil. Então, como a gente teve um choque positivo aqui, de queda de alimentos, ele durou pouco tempo em Brasília, né? Mais ou menos essa explicação aí, se a gente pegar, comprar a ideia dele. Então, aqui é só essas características que eu tinha falado, dos critérios do Banco Central. Então, preços administrados são basicamente preços que são regulados de alguma forma por alguma agência ou, de alguma forma, tem algum contrato que rege esses preços. Os preços livres, então, são divididos em comercializáveis e não comercializáveis. Comercializáveis são produtos que você pode transportar e vender para outras regiões, e não comercializáveis são preços que você só pode consumir no nível local. Okay? Então, se a gente pensar, cabeleireiro, você vai aqui, você não vai viajar, supostamente você não vai viajar para cortar o cabelo em outro lugar. Bom, então aqui tem um comparativo, Brasília, então, desses grupos. E aí a gente tem, eu acho que esse é um gráfico muito interessante, porque aqui é a variação em 12 meses, e aqui em laranja a gente está falando desse grupo monitorados. Se vocês se lembrarem daquele impacto que teve de inflação e da inflação da gasolina, está muito pressionando aqui esses momentos, e aqui também reajuste de tarifas públicas, de passagens aéreas, de energia elétrica, pressionando a inflação nesse período aqui do segundo semestre de 2017. E aí, o que começou a acontecer é que o comercializáveis tem uma queda constante desde abril de 2017, né? A gente tem essa queda aqui em 12 meses, principalmente por conta daquela redução de alimentos, né? A gente teve esse benefício da redução dos comercializáveis. E os não comercializáveis, agora de fevereiro para março, teve um pequeno aumento aí, também por conta desses itens de plano de saúde ou coisas do tipo, né? E aqui é o comparativo para o Brasil. E a gente tem uma história bem diferente aqui do Brasil. E aqui, de novo, o comercializáveis aqui no Brasil teve uma queda maior e mais rápida, né? E ficou, durante muito tempo, negativo. Aqui o item de comercializáveis. Eu acho que esse... Oi? Monitorados são preços de alguma forma controlados pelo governo, por contratos, por agências. Então, preço de gasolina, plano de saúde, tarifa de energia, de serviços regulados ali, de alguma forma regidos. Bom, e aí, para finalizar, o INPC, né? Aí, comparando Brasília e as demais regiões e o Brasil. Então, o que aconteceu? Em 12 meses em Brasília, na variação de março, a gente teve uma inflação mais alta no INPC do que a média do Brasil, né? Acumulado. Acho que isso aqui está invertido. Acho que aqui é 0,6, o Luiz está aí. E acumulado em 12 meses, 1,55, eu acho que aqui... preciso conferir isso aqui, eu acho que está invertido. Porque a gente teve queda no mês passado, a gente estava com menos 0,12,
0,18... Ah, tá, ok. Porque a gente estava com queda no... Tá, ok. Porque a gente estava com queda, deflação de fevereiro e janeiro, e agora a gente teve 0,18 no mês e 0,6 no ano. Tá, ok, tá certinho aqui. Com variação de 1,55 em 12 meses, que está muito próximo da variação nacional. Bom, aqui de novo, o que destoa aqui é a variação de vestuário. E aí, como tem um peso maior para essa população mais pobre, a inflação para esse grupo no INPC fica mais alta em Brasília do que no Brasil. Tá, okay? Alimentação e bebidas também, que tem um peso alto, também pressionam a média geral. E transportes, que teve variação negativa, e passagens aéreas pesa menos para esse grupo, apesar de inflação ter algum impacto, de gasolina ter algum impacto aqui. Aqui a comparação em 12 meses, então as duas inflações estão andando muito próximas, né? 1,55 e 1,56. E aí eu acho que tem essa variação, que eu acho que é interessante. No Brasil, uma queda maior de alimentação, alimentos e bebidas aqui, e em Brasília uma queda maior desses artigos de residência. Acho que esse é um ponto interessante. Então, só para finalizar, as considerações gerais não estão aqui, mas a inflação tem rodado a níveis mais baixos, né? Assim, a gente tem tido a inflação um nível mais baixo em Brasília. Esse mês, particularmente, teve impacto sazonal de preço de passagens aéreas caindo no Brasil e em Brasília, né? Que isso fez com que a inflação ficasse mais baixa, né? E a gente tem esse cenário de inflação baixa. Eu acho que, por algum tempo ainda, a gente vai ter essa inflação um pouquinho mais baixa, né? Bom, isso a gente pode depois debater as consequências disso e talvez causas, né? Bom, era isso. Queria de novo agradecer a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Só peço paciência que eu vou trocar a apresentação. Pronto, essa é a nossa análise do que aconteceu em março na Ceasa-DF. Nós tivemos esse forte aumento geral de 6,77%, dividido aqui nos grupos de frutas com 10,35%, legumes e verduras caindo, respectivamente 1,54% e 8,8%, e o setor de ovos e grãos aumentando 10,23%. O que a gente vai perceber nos próximos slides é que, devido ao peso do grupo das frutas, essa variação final aqui foi basicamente a variação do grupo das frutas, e basicamente de duas frutas, inclusive uma delas foi destaque de alta no IPCA. Aqui está a nossa soma aqui do trimestre, né? O primeiro trimestre com 2,75% de aumento, num patamar diferente do que veio 2017, bem diferente do que veio 2016. 2016 a gente está aguardando para ele sair dessa nossa curva, que ele estourou demais aqui nesse primeiro trimestre. Também levando em consideração que a gente vem de uma queda, né, e como índice em relação ao mês anterior, então essa forte alta aqui, ela é comparado com o mês anterior, que teve queda média, né, de preços. Aqui, fevereiro, impactado muito fortemente pelo período de férias, né, que afeta forte a demanda aqui de Brasília, e já aqui em março, o fim do período de férias e a demanda sendo recuperada, e ademais dos fatores que afetam a oferta, né? Aqui, destacando 91% nesses dois grupos, que são frutas e legumes, e 9% dividido entre verduras, ovos e grãos. Como eu tinha adiantado aqui em ponto percentual, está vendo que esse aumento aqui foi basicamente o aumento das frutas, né? Ponderado aqui um pouquinho, segurado um pouquinho pelos grupos de legumes e verduras, e um pouquinho ajudado pelo grupo de ovos, que, apesar de ter tido um aumento percentual forte, ele tem pouquinho peso no nosso índice, né?
O mamão, que foi destaque no IPCA. A variedade Havaí aumentou 95,8% lá no nosso atacado, né? E o Formosa 59%, 60%, vamos lá? Muito provavelmente o IBGE, além dele estudar o mercado varejista, né, ele provavelmente faz uma ponderação entre as variedades do mamão. Então, uma variedade acaba segurando a outra. Aqui, outro grande destaque foi a laranja, que é muito consumida, né, 31,7%. E a banana nanica, que já não é tanto unanimidade assim, com praticamente 30% de aumento, né. Só temos aqui a goiaba, representante local das frutas, né, tem uma produção considerável aqui, com essa queda aqui de 30%. O grupo dos legumes, nós temos o pepino japonês com 39,4%, afetado pelo clima, né? A vagem também 34%, a abóbora seca também na casa dos 32%, né? E aqui a nossa grande trindade, né, que é o tomate, batata e cebola, segurando com bastante força o grupo. Você vê que os aumentos em percentual são bem maiores, né, mas esses 3 produtos são muito representativos, então eles conseguem segurar bastante o aumento do grupo. Revertendo, no caso, né, nesse mês, revertendo até em queda. Gente, eu juro que eu estou apertando a tecla certa, tá? E estou virando para o computador aqui, ó. É porque ficou uma cebola na Vai lá, obrigado. Aqui nós temos aqui o nosso único representante de aumento no grupo das ditas verduras, né, que é a alface. E o resto todo para o lado do produtor, né, amargando queda, e para o lado do consumidor, celebrando aqui o grupo de verduras, né, com uma queda generalizada aí de preço. Fui eu ou foi você? Foi você, né? Tá certo. E como previsto aqui, o nosso grupo de ovos sofrendo grande influência do período da quaresma aqui, né, aumentando aí na casa dos seus 9,5% a 12%. Isso é só recapitulando, que a média geral foi 6,77% de aumento, né? As frutas, principal grupo aqui representando um aumento de 10,35%, legumes caindo 1,54%, verduras também caindo 8,8%, e o grupo de ovos e grãos subindo 10,23%. Em destaque, as variedades de mamão, né, que se encontram em entre-safra, nesses 2 grandes estados produtores aqui, Bahia e Espírito Santo, e a laranja também com uma produção enfraquecida, laranja principalmente São Paulo. A goiaba, que está em período de safra forte e principalmente safra local, trouxe essa queda aqui de 30%. Lá nos nossos legumes, né, temos o pepino japonês, a vagem e a cenoura, com produção prejudicada pelas chuvas, né? O pepino, inclusive, é um dos produtos que, dependendo não só a quantidade, mas quando chove, né, acaba deformando o produto e ele perde valor comercial, às vezes fica até inviável comercialmente, porque realmente não sai. No caso do tomate aqui, a gente ainda tem boa produção, né? Batata lisa, idem, mas lá em Minas Gerais, né? E a cebola ainda tem um contexto de produção nacional ainda forte, né? Que ela já veio de 2017 e ela ainda persiste. Aqui no caso das verduras, o que manda é essa combinação aqui, porque na época de chuva é previsível que as verduras acabem ficando um pouco mais apreciadas pela dificuldade, né, no plantio. Acontece que a demanda ainda em queda por alguns fatores, né, vem o período de férias, depois a temperatura cai, não sei por que as pessoas têm
menos incentivos de comer salada nos períodos frios, né? Porque não tem temperatura, não tem clima para ser saudável, né? Mas acontece isso de fato. O grupo das folhosas sofre muito com essa variação de demanda, né? E a produção continua persistindo, então essa combinação gera essas quedas generalizadas, aí tirando aquele 1% para dizer que não foram quedas, todas as quedas da alface lisa crespa. Os ovos, o que comanda é isso aqui, ó, período da quaresma. Tanto a indústria quanto nós, né, nossos consumidores finais, a gente acaba aumentando a demanda pelo produto nessa época. Também influenciado pelo aumento dos preços, né, do milho, que é insumo desses produtos, né, um produto insumo do outro, né, o milho que teve, por esses dias até foi noticiado, quebra de safra na Argentina, acaba influenciando os preços da commodity milho aqui no Brasil, o que é insumo para esse mercado aqui, ó, de ovos. As tendências, o que são os fatores mais relevantes aqui no próximo período? É a redução do volume de chuva e a queda na temperatura, né? Que vai trazer as mudanças tanto no lado da produção quanto no lado da demanda. As folhagens, reduzindo-se o número aqui, o volume de chuvas tem a sua produção favorecida e os preços têm tendência à queda, a continuarem em queda, né? Talvez não tão fortes, né? Porque tem sempre o limite de queda. No caso das variedades de mamão, né? O Formosa e Havaí, eles já estão chegando, principalmente o Havaí, já está chegando num patamar que também não dá para ultrapassar, né? E também a produção prevista, já no próximo mês que a gente fala aqui, já é no mês corrente, já, né? Então, acaba trazendo para essas duas variedades do mamão a tendência de queda de preço. No caso da manga, por outro lado, ela começa a entrar em entre-safra e aí a tendência é que o produto fique mais apreciado. Mas é só isso, só levando sempre para vocês que nosso índice é composto de 66 itens do mercado atacadista. Portanto, as variações acabam sendo diferentes da análise do IPCA e INPC. No mais, a gente segue agora para a mesa para fazer as discussões. Muito obrigado. Vamos lá, vamos dar início, então, à nossa rodada de debate, né, acerca dos dados aqui apresentados. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pensando em privilegiar um pouco os nossos colegas da imprensa que estão aqui visitando, cobrindo a nossa divulgação. Alguma pergunta? Sim, fica à vontade. Você se identifica? Fala bem assim. Meu nome é Cibele, da Agência Brasília. Sobre a inflação no IPCA e INPC. Fala-se muito da questão da queda das passagens aéreas e da gasolina. Essa queda da inflação é só em transporte que puxa muito ou tem outros fatores? Porque eu fico, às vezes, a gente que consumidor, a gente às vezes não enxerga essa queda na prática. E aí fica, quando a gente fala assim, caiu a inflação por conta disso, fica um pouco de dúvida nesse sentido. E eu queria entender. Mais alguma pergunta agora? Então, vou trazer para o Bruno poder responder isso com calma e depois a gente continua, tá, Bruno? Bom, é importante lembrar que a inflação é a média, né? É uma média ponderada de uma cesta de consumo, IPCA, para quem ganha até 40 salários mínimos, aí para o INPC até 5 salários mínimos. Então, é essa média ponderada que compõe essa variação dos preços. Então,
Pode ser, por exemplo, que idosos têm uma inflação mais alta, porque dependem mais de plano de saúde, de remédios, e isso teria um peso maior para eles, né? Mas como a gente está tentando olhar para a média da população como um todo, então é disso que a gente está falando. Okay? Não sei se dá para mudar. Eu passei rápido aqui. Aqui a gente tem a variação no mês. Okay? Então, aqui tem claro o que reduziu, o que cresceu menos em Brasília, o que cresceu mais em Brasília em relação ao Brasil, a média do Brasil. A gente deu destaque aqui para transportes na questão de gasolina e passagem aérea, porque foi um item que caiu bastante em comparação com o restante. Mesmo no Brasil, a gente teve queda. Okay? Comunicação também com alguma queda aqui. E o que destoou, que impactou também para o INPC, foi o item vestuário. Porque aí aumentou muito em Brasília e tem um peso também para essa população. Okay? E aí depois, bom, aí na apresentação a gente tem, aqui a gente detalhou onde teve maior alta, quais foram os itens, e aonde teve maiores baixas e quais foram os itens. Okay? E aqui foi o quanto que isso impactou no índice total, já ponderado pelo peso desse item no total da média. Tá? Okay? Não sei se você quer complementar, João, alguém? Não? Ok? Tudo bem? Ok. É um item que é difícil da gente prever, que está tendo a política da Petrobras, como ela está dependendo muito de preço internacional, está flutuando muito o preço da gasolina, né? Essa foi a ideia desse trabalho, dessa nota técnica, a gente tentar limpar, num bom sentido, assim, não no sentido de deturpar o índice, mas deixar o índice menos sujeito a choques. E aí a gente acompanhar essa evolução do núcleo principal de variação de preços, né? Mas a tendência é a inflação ficar num nível bastante baixo, né? Como a gente tem observado já há algum tempo. Mais alguma pergunta, algum comentário acerca dos dados? Eu acho que a questão do preço das passagens também ela segue uma certa sazonalidade, né, Bruno? A gente está agora num período de final, não é, de férias, e a procura diminui, então você imaginaria uma redução do preço. Embora eu concordo com você de que a gente não vê isso tanto na prática quando a gente vai procurar preço de passagem aérea, né? Ainda mais quando você começa a olhar questões de redução da quantidade de malas e tal, que você fica imaginando que isso teria efeito, a gente não percebe. Mas, de fato, não é, os dados são dados do IBGE, baseados numa pesquisa extensa de procura, né, dos valores desses preços no Brasil todo. Então, assim, pode ser que a gente não perceba, mas, enfim, é o dado que se... E ele faz sentido quando a gente pensa em preço de passagem aérea, dado o período do ano, tá, que a gente está vivenciando. Mas eu acho que a tua preocupação era um pouco essa, não é isso? Dessa discrepância, talvez, do dado da nossa experiência prática vivida. Mas aí, obviamente, que o dado leva em consideração um número maior de observações do que a nossa própria. Tá? Aldo Paviani, quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu, como geógrafo, né, tenho uma certa um bias, né, para comparar estados. Então, me agrada muito ver, quer dizer, tem significado para mim o quadro 1, em que você tem, por exemplo, comparativamente Goiânia e Brasília, quadro 1, quadro 1, aí. Goiânia e Brasília, você tem, na variação de fevereiro de 2008, 0,7 para Goiânia e 0,19 para Brasília. Quando chega no acumulado de 2 meses de 2008, você tem Goiânia perdendo para a gente, né? 4,08 e Brasília 3,10. E aí vai, na variação de março de 2008, você tem uma certa comparabilidade, né? Porque se trata de cidades na mesma região. Então, eu acho que, talvez, e até eu te pergunto, Bruno, desculpe a ignorância, porque você compara Brasília e Brasil,
Mas a Brasília não contamina o resultado de Brasil, porque está embutido lá o resultado? Então, não seria melhor a gente ver esse quadro 1 e ficar vendo, porque tem aqui também Porto Alegre, né? Tem Fortaleza, que tem 0,0 lá em cima, né? E acho muito interessante esse quadro, né? Ele mostra como é que foi nos estados a questão inflacionária. E para o pessoal do SEASA, eu tenho uma curiosidade que não é de hoje, que é o seguinte: os preços caíram aqui e ali, né? Subiram aqui e ali também, mas tem alguma possibilidade da SEASA fazer uma pesquisa, mantendo essa pesquisa, que eu acho que é valiosa, né? Fazer uma pesquisa em certos supermercados típicos para ver o que variou no SEASA e o que variou no varejo, né? Porque tem sentido você ver o que pesa no bolso, né? E na inflação depois que a gente sente, né? Porque eu vejo que cada vez o Sodexo me ajuda menos, entende? Obrigado, hein? Aldo, antes de eu passar a palavra, só para voltar naquela questão, não quer dizer que os preços das passagens estejam baratos, né? Lembra, a gente está olhando a variação, né? Então, assim, eles diminuíram, mas eles continuam altos. Então, acho que isso que é importante também entender. Ó, média e é uma variação dela. Eu vou deixar o Bruno comentar isso. É engraçado. Eu acho que é super interessante também do índice da SEASA a gente reparar em como 2016 foi diferente, né? Quando a gente dá essa olhada. Por quê? Assim, a gente já explorou isso aqui antes, do porquê de 2016 ter sido tão... no começo... É isso? Tá bom. Então, Bruno, por favor. Bom, só para complementar o que o Lúcio falou, né? Quer dizer, eu tinha existe uma coisa que chama nível de preços, né? Que é o quanto a gente consegue comprar com R$1 e quanto que esse nível de preços muda cada mês. Essa é a inflação, né? Então, a gente está falando da variação do nível de preços, né? Então, é um pouco esse é o argumento também. A gente não está olhando para quanto R$1 pode comprar, mas que agora a gente, quer dizer, cada mês a gente está conseguindo, está perdendo menos, né? Acho que, se quiser olhar pelo lado, para a perspectiva mais negativa, você está perdendo menos no valor de compra de cada R$1 que você ganha. Sobre a pergunta do Aldo, é bem interessante. A gente tem... a comparação com o Brasil que a gente sempre faz aqui é em relação... para a gente ter uma ideia da média do país inteiro, né? Então, que também é a inflação que o Banco Central persegue, né? Então, a gente tem um balizador da média como um todo. De fato, Brasília está lá dentro. Tem um peso, eu não lembro de cabeça o peso, mas ele tem 3%, né, do total. É pequeno. O peso total é bem maior. O peso é bem maior. Goiânia, eu acho que é maior do que Brasília, né? Goiânia é maior do que Brasília no peso. E também tem uma coisa que é interessante, como eu falei, o que o IBGE tem que fazer para ele calcular a inflação? Ele precisa ir na casa das pessoas, ver o que as pessoas compram em termos, cada mês, para entender qual é a cesta de consumo dessas famílias. É uma pesquisa super difícil do IBGE fazer, chama pesquisa de orçamento familiar. A última pesquisa que a gente tem é de 2008, 2009. Né? E aí, a partir disso, ele faz a cesta ideal para cada local. Então, dependendo dos hábitos culturais, sei lá, no Sul você vai ter pessoas consumindo chimarrão, então vai ter algum peso chá de chimarrão. No Nordeste vai ter farinha. Então, a composição da cesta é diferente também. Então, às vezes, a variação entre algumas regiões é diferente também por hábitos culturais da composição da cesta. Tá, okay? Mas isso, e também tem um outro ponto que é importante, é que naqueles não comercializáveis lá, tem, por exemplo, tarifa de ônibus, que em um local tem aumento. Aqui em Brasília, a gente teve aumento em 2016, alguma coisa assim, final de 15, né? Final de 15, e outros locais foi início de 15. Então, você tinha um descolamento da inflação. Então, dependendo de como esses preços monitorados, que têm um efeito só local, são reajustados, também você tem variações diferentes de preço. Então, isso é interessante. Mas é interessante olhar Goiânia porque
Bom, está próximo, estaria mais ou menos sob o mesmo clima, né? Então a gente teria menor variação, uma variação parecida, pelo menos, de alimentos. Mas mesmo isso, quer dizer, você tem impactos diferentes na inflação como um todo, porque a composição da cesta de consumo é diferente de uma região para outra. Okay? Só para registrar também, uma última propaganda, prometo. A gente tem um pesquisador aqui, o Tiago Rosa, que ele solicitou ao IBGE a divulgação da relação da POF com os itens de consumo. E aí agora a gente vai conseguir fazer, por exemplo, se a gente quiser, a inflação dos idosos, ou esse tradutor da POF, dos itens da POF, para os grupos aqui, a gente ainda não tinha publicado no IBGE, e aí o IBGE vai disponibilizar, ou deve estar disponibilizando essa informação. E aí acho que vai ser interessante, a gente pode fazer outros perfis de consumo. Eu acho que é bem interessante começar a olhar isso. Vou começar com a pergunta sobre 2016, né? Se a gente pegar um pouco mais para trás, 2015. Em 2015, nós tivemos a crise hídrica no estado de São Paulo. E aí, até colaborando com os pesos diferentes de cada região, o peso econômico do estado de São Paulo é muito relevante. Então, qualquer anomalia de mercado que acontece lá, ele tem um reflexo nacional imediato. Então, teve um problema na região de Registro, que é a principal fornecedora de banana no estado de São Paulo. Eles vão buscar banana onde que tiver de buscar e pagar o preço que tiver. E nisso faz um efeito em cascata de aumento de preço. O nosso peso local, ele não chega a ter um peso Brasília para provocar esse tsunami inflacionário, mas São Paulo, Rio de Janeiro, são dois estados que têm esse peso. Então, eu diria que, especialmente no primeiro trimestre, que é onde que você tem a curva mais acentuada, isso é boa parte reflexo da crise hídrica no estado de São Paulo, que teve efeitos na agricultura paulista. E aí tem uma população muito grande, mais de 40 milhões de habitantes, e tem um poder econômico relevante, o principal estado econômico do país. Então, eles procuraram se abastecer em outros locais, e nisso provocou uma cascata de aumento no setor de FLV, né, de frutas, legumes e verduras, né? Então, possivelmente, essa crise em São Paulo explicaria esse ponto fora da curva. O professor Aldo, ele comentou um negócio que eu tenho vontade de fazer. O que acontece é que a Ceasa não tem perna para fazer, essa que é a verdade, que é uma pesquisa a nível de varejo. Né? Tem algumas Ceasas que fazem isso, né? A Ceasa de Curitiba faz, em outros locais, né? É comum, na verdade, as Ceasas tratarem de flutuação de preço de hortifrutigranjeiros nos estados, tanto a nível atacado quanto a nível varejo. O nosso foco aqui em Brasília é o atacado. Se a gente tiver um pouco mais de perna, quem sabe a gente consiga fazer isso. E aqui em Brasília você tem existem alguns fenômenos a nível Brasil, que até talvez explicaria essa questão da diferença de preço atacado-varejo. No Brasil, tem dois fenômenos interessantes. Um fenômeno é o tal do atacarejo a nível Brasil, que existe em Brasília. E o outro é o mercado de vizinhança das chamadas grandes redes. Existe um conceito para isso. Então, esse Mini Extra, Walmart Bairro, né, são as versões de até 6 a 8 caixas dessas unidades. Aqui em Brasília não tem. Na verdade, não tem esse fenômeno dos supermercados de vizinhança das grandes redes, mas o atacarejo é presente. E o atacarejo é muito forte. Nos últimos 2 anos, você viu várias dessas lojas abrindo, né? O Super Adega, e com o FLV. O Super Adega, vizinho da Ceasa, passou a ofertar frutas e legumes há 2 semanas. Né? O que foi aberto ali próximo da Coca-Cola já abriu ofertando. E o dia a dia tem, e isso acaba influenciando nos preços. Só que o IBGE não cota lá. Eu já entrei em contato, o IBGE não cota os chamados atacarejos. Era uma curiosidade que eu tinha. Só que, de certa maneira, o atacarejo influencia os hipermercados convencionais, né? Porque eles são forçados a reduzir um pouco. Só que o atacarejo, teoricamente, venderia um pouquinho mais barato. Eu tenho vontade de fazer isso, mas, quem sabe, mais para frente, a Ceasa ganhe um pouco mais de perna e a gente consiga tratar dessa diferença, né, do atacado para o varejo no setor de FLV.
Você já respondeu? Mais alguma colocação? Muito bem, eu vou devolver então a palavra para a Nilva e ela vai fazer o convite do Quintas, é isso? Ótimo. E agradeço a presença de todos e de todas e seguimos aqui à disposição na Codeplan para esclarecimentos de qualquer pergunta sobre a questão da inflação para os nossos colegas da imprensa, principalmente. Tá ok? Muito obrigado. Boa tarde.